Boa tarde! Muito bem, 13 horas e 13 minutos e nós vamos começar aqui nessa sincronicidade do horário a nossa live de vida e negócios Mindful. Então hoje a gente vai ter um convidado muito especial porque a partir de hoje as nossas lives sobre vida e negócio Mindful será com convidados, né, pessoas especiais que me inspiram aí nessa jornada do empreendedorismo consciente. E eu vou abrir essa temporada com muita honra, muita alegria com o Paulo da Olis, que já chegou aqui, né? E deixa eu ver aqui se eu já convido ele para entrar aqui. Andréia, bom te ver aqui. E para quem está assistindo essa live pela primeira vez, está me vendo, né, não me conhece, porque eu já chego falando como se já todo mundo me conhecesse. Eu sou a Adriana. Oi, Paulo, bem-vindo, bem-vindo. Oi, oi, oi. Bom te ter Muito obrigado. aqui. Gratidão pelo convite. Então, eu sou a Adriana Cardoso, eu sou a criadora aqui da Escritório do Futuro. E na Escritório do Futuro a gente vem há um tempo falando sobre o empreendedorismo consciente, esse empreendedorismo mindful e esse empreender do bem, que também inclui a gente mesma, né? Porque é um empreendedorismo voltado para profissionais da área da saúde, psicólogos, terapeutas, e já que a gente tem esse propósito, essa missão, né, de promover para as pessoas o bem-estar, saúde mental, vida plena, que a gente possa ser o primeiro da lista, né, nesse autocuidado. Então, Paulo, eu estava falando aqui antes de você entrar que as lives agora do Vida e Negócios Mindful, eu vou trazer alguns convidados e todos são pessoas muito especiais que me inspiram nessa jornada empreendedora. E é uma honra e uma alegria abrir essa temporada com você, né? E aí já quero aproveitar e deixar a fala aqui para você se apresentar um pouquinho aqui para as pessoas. Legal, uma honra para mim, né, estar recebendo esse convite, para a gente estar contribuindo e vivendo junto essa jornada, dentro de tudo que está passando, a gente poder fazer coisas cada vez mais em conjunto, colaborativas, vivendo iniciativas assim, super rico. Muito obrigado mesmo pelo convite. E, bom, contando sobre mim, né, eu fiz até, sabe por onde começar. Eu sou meio averso a rótulos, acho que é uma primeira coisa que já me Sim, por define, isso, assim. por isso que eu mandei aquela pergunta, quem é você na fila do pão, né? Porque na fila do pão a gente é o que a gente é, né? Exato. Sem rótulos. Então, quem é você na fila do pão? Ah, boa. E olha, na fila do pão eu não sei, a do pão de queijo eu acho que Opa! aí eu me abro mesmo. Brincadeira. Mas, bom, acho que é justamente isso. Até essa questão da alimentação também já é uma forma de falar sobre mim. Mas vou passar rapidamente por algumas coisas que me movem, né? Eu sou muito fã, uma grande amante de pessoas, assim, eu adoro entender o funcionamento disso tudo. Então, tudo que permeia, desde o interno, que comentei da alimentação, mas a nossa saúde, seja física, mental, espiritual, tudo que envolve nosso bem-estar físico, a maneira com que a gente consegue lidar com a gente, me cativa muito. Tenho uma paixão, talvez é onde minha atenção vai mais, assim, é para o campo das relações e como que as organizações elas criam espaço para que essas relações elas sejam prósperas, para que a humanidade conviva bem com o nosso planeta e a humanidade entre si mesmo. Assim. Então, essas crenças elas me ajudam muito a entender também como expressar isso, né? Então, hoje, por mais que eu não goste muito de rótulos, acho que alguns eu gosto de usar para me definir assim um pouco. Eu me identifico, né? Que eu gosto de usar para me identificar. Tem alguns que eu me identifico. Que é o de facilitador. Então, eu atuo com processos em grupo, ajudo grupos a tomarem decisões, a construírem caminhos coletivos, enfim, colaborar, co-criar. Me identifico como um modelo de consultor, então trabalho com abordagens de cultura, ajudo organizações a encontrarem caminhos mais prósperos para elas mesmas, e principalmente empreendedores, estágios iniciais, a desenharem organizações nesse estágio de consciência no qual a gente já está cada vez mais presente para a necessidade que a gente tem de criar modelos mais prósperos, né? E acho que para fechar assim tem um pouco da
tem facilitador, consultor e um pouco da abordagem mais do educador, assim, né? Eu gosto muito de envolver, de criar coisas juntos, de pensar coisas juntos. Então tem um lado assim de colocar para fora, de expressar em forma de conteúdo, de levar um pouco desses conhecimentos, um pouco das novas maneiras de pensar, na qual também eu vou descobrindo, gosto de compartilhar. Então isso tudo define assim um pouco do como eu lido com a minha vida e tenho aprendido a lidar com ela também, né? Sim, muito bom. Para fechar é meio difícil, né? Porque acho que a vida inteira a gente vai se investigando e se autodescobrindo, né? E me fala uma coisa, quando e como você resolveu começar a empreender? Decidiu que você ia empreender? Legal, legal. Tem uma história para contar quanto a isso, que é, assim, eu lembro da primeira vez que eu empreendi de fato, foi, e até usando princípios assim, de modelos que eu conhecia sobre empreendedorismo, né? Tem uma parte da minha vida importante aqui também, né? Meus pais se separaram quando eu era bem pequeno, e aí nisso eu fiquei morando com a minha mãe, meu pai morava super perto, a gente se via bastante, mas eu já comecei a ganhar mesada cedo, para também, enfim, cuidar das minhas contas. E em um momento eu falava, bom, quero mais, né? Eu queria comprar alguns brinquedos que eu não tinha, enfim, coisas assim. E aí eu montei uma barraquinha de doce para vender aos sábados e domingos na piscina do condomínio. Eu lembro dessa primeira experiência, assim, eu não tinha nem 12 anos, se eu não me engano. Eu fazia isso com a minha irmã. E aí foi a primeira experiência que eu lembro de ter um pouco, acho que até menos de 12, menos de 10. Eu não lembro ao certo, mas eu lembro dessa experiência bem marcante para mim. Mas isso eu lembro que eu retomei depois de vários processos que eu tive ao longo do caminho, assim, memórias que foram resgatando também para entender um pouco mais de onde vinha isso. Meu pai é empreendedor, então também teve um pouco de afinidade com isso, ele sempre se dispôs a compartilhar um pouco da maneira com que ele lidava com os desafios dele, com enfim, a vida dele, e acho que de alguma forma também influenciou. Mas a principal experiência que eu tive, assim, que me preparou para essa jornada foi dentro da faculdade. Lá dentro, participei de uma experiência chamada Empresa Júnior. Não sei se você mesmo já teve contato, sabe mais ou menos como funciona. Mas, para quem não conhece, uma maneira de os alunos, enquanto passam pela graduação, realizarem consultorias na área na qual eles estão se formando, né? Então, eu fiz engenharia de alimentos na Unicamp. E ali, na época, eu pude participar da Empresa Júnior de lá. E nisso eu comecei a entender, dentro da área de engenharia de alimentos, como apoiar empreendedores que estavam nascendo com os embasamentos técnicos que a gente tinha na graduação ali, né? Então, quem queria criar algum negócio de alimentos ou melhorar alguma frente da sua empresa, a gente tinha essa frente de consultoria. E ali também comecei a me identificar muito com esse aspecto, né? Com esses clientes que chegavam até a gente, com essas consultas que a gente fazia, com esses serviços que a gente prestava. Eu comecei a me identificar muito com isso, minha cabeça sempre foi para esse lado. Lá dentro também eu tive a oportunidade de empreender o próprio projeto, né? Então a gente fez várias mudanças lá dentro e várias coisas assim permitiram com que eu fosse descobrindo esse meu lado, né? E depois tive uma experiência no qual apoiei empreendedores na universidade. Esse próprio projeto, ele trabalha em rede, né? Eu pude visitar e fazer esse trabalho pelo Brasil todo. E aí, assim que eu saí, eu fui trabalhar numa organização, recebi um convite para trabalhar com inovação, ser facilitador de processos de inovação em uma empresa lá de Campinas. Mas eu já tinha começado, eu e os dois parceiros que trabalham comigo na Ulis, hoje já tem mais gente, mas a gente fundou ali no começo, eu, o André e o Vinícius. A gente já começava a falar sobre o projeto, e para mim era muito vivo, né? Era como se eu não tinha motivo para não fazer. Tudo que a gente conversava aqui, toda essa nossa visão de mundo que a gente compartilhava no Ulis, era muito viva para mim. E até eu lembro que na época eu estava muito nessa busca, assim, estava cada vez mais profundo nessa busca interna para entender o que poderia vir a ser esses caminhos, né? Como que eu poderia lidar com essa jornada, tanto de aprendizado, eram experiências breves que eu tinha tido, né? Então eu tinha uma questão assim de, pô, será que eu tô pronto, será que não? Mas eu tinha algo que passava muito forte na minha cabeça, que é o único motivo para eu não ir era o medo. E na época eu estava muito preso nesse amor, assim. Então eu tinha graças a essas primeiras experiências e até um pouco da ajuda que eu tive durante esses voluntariados, eu pude fazer algumas economias, eu tinha uma certa reservinha assim que me permitiria viver um pequeno tempo. Falei, é o tempo que eu tenho para experimentar, para conseguir expressar tudo isso que eu estou sentindo agora em forma desse projeto que está nascendo. Então eu me joguei, e aí desde que eu me joguei foi de muito aprendizado, muita descoberta pessoal também, mas esses fatores me deram muita segurança, né? Tá do lado de pessoas nas quais eu confiava muito, a gente se apoiou muito ali no começo,
e também entender que tudo que eu precisava eu tinha dentro de mim. Ainda não, a gente empreende um negócio criativo, né? A gente leva conhecimento, abordagens de facilitação, enfim, modelo de consultoria. Então, eu não precisava de grandes recursos, grandes investimentos anteriores, tudo que eu tinha estava dentro da gente, estava na nossa forma que a gente fosse lidar. Isso deu segurança para que o projeto nascesse e eu empreendesse naquele momento. Depois nasceram vários outros, aí, enfim, tem coisas paralelas, assim, mas uma expressão menor, assim, um curso de facilitação, coisas, um podcast que eu estou criando recentemente, e várias outras frentes que vão me colocando nesse espaço da criação, mas o próprio trabalho nosso já é de apoiar empreendedores, então é uma jornada de empreender vários projetos em conjunto, né? Então, tem isso tudo por trás, né? Uhum. Eu acho que você falou duas palavrinhas aí muito importantes e que, no fim das contas, norteiam tudo, né? O amor e o medo. Uhum. Nossa, a gente escolhe pelo amor e pelo medo. E o que acontece é que, na maioria das vezes, né, até por uma questão cultural e pelas crenças em que a gente, né, vai sendo criado, a gente escolhe pelo medo. Medo de não ter o dinheiro, medo de não ter, medo de ficar sozinho, medo de não dar certo, medo de fracassar, né? E se a gente se experimentasse um pouquinho mais escolhendo pelo amor, né, ia ser bem mais fácil, né? Ia ser bem mais fácil. A vida é muito mais instigante, né? E é muito isso, né? O medo, ele normalmente vem por aspectos nos quais a gente ensinado, né? Não é nem a situação em si na qual a gente está vivendo, né? Colocar na nossa cabeça que aquela situação é perigosa, mas... As crenças, enfim, né? a gente acaba se fechando, né? Um pouco para isso. E no amor é onde acontece a abundância, né? Então, muitas vezes a gente se trava pelo medo da escassez, né? Pelo medo da falta. Putz, será que está no momento de eu empreender ou não? Será que está no momento de eu criar um projeto ou não? Porque eu não sei se isso vai me sustentar, mas é justamente no amor que a abundância vem, que a gente se permite fazer o ciclo evoluir. Porque vem a entrega, né? Porque vem Total. a entrega e o resultado vem da entrega, né? Não tem como. E o que é empreendedorismo para você, né? A gente fala, vamos empreender, tá, mas o que é para você empreender? Legal. É uma boa pergunta. A gente fala bastante sobre isso aqui no Liz, até a gente usa esse termo, né, de empreendedorismo consciente, e para a gente, o que define, e eu trago isso para a gente, mas também com muita autenticidade, né, para mim isso é algo muito vivo, de que empreender é uma forma de servir, uma das mais poderosas, assim. E servir a quê, né? A gente se coloca dentro dessa jornada, né, frente às inúmeras opções de caminhos nas quais a gente pode escolher, e empreender é uma forma de servir as suas próprias, isso que a gente estava falando, né, servir as suas próprias, os próprios sentimentos, servir a sua própria autenticidade, servir a si mesmo nessa jornada, criar um caminho que de fato te represente, assim como servir as necessidades sociais, as necessidades ambientais, planetárias nas quais a gente está passando hoje, a partir do momento presente, né? Então a gente abre muito o leque assim para ver o que precisam, quais as necessidades que estão vigentes e o que eu tenho a oferecer para isso agora, né? O que é autêntico de mim que vai nesse campo da troca para que eu crie algum projeto que também é importante que se sustente, para que eu... E travou um pouquinho aí o seu vídeo. Será que foi a minha internet aqui ou será que travou? O pessoal estão vendo o Paulo ou travou para vocês também? Nesse campo de encontrar, para a gente, né? Tá muito nesse campo de encontrar o caminho no qual a sua expressão, ela de fato ganha potência no mundo e de fato resolve ou, né, desperta o potencial daquela situação social ou daquela necessidade ecológica na qual a gente está passando. Então, uma forma de servir, né? Eu entendo muito isso. Empreender é uma das formas mais poderosas de servir. E é muito bom ouvir isso, assim, né? Eu até me emociono, de verdade, porque isso é tão gratificante. Se a gente mudasse o olhar, né? Travou um pouquinho o seu vídeo, mas deu para entender a essência do que você falou. Cortou só um pedacinho, mas deu para entender a essência. E é isso, se a gente mudasse esse olhar, né? Eu não estou a serviço do meu negócio e do meu resultado no final do mês, da minha meta, né? Estou a serviço do meu negócio, sim, mas estou a serviço do meu bem-estar, de como o meu propósito se mantém vivo nisso. Estou a serviço das pessoas, da sociedade, do que verdadeiramente estão precisando, né? E na presença, na atenção plena,
né, que cuida de tudo, dos pequenos detalhes, da palavra que a gente usa, de como a gente se conecta, de como a gente oferece um serviço para as pessoas, né? E, nossa, é muito bom quando a gente encontra as pessoas que falam a nossa língua, né? Total, total. Porque acho que o que mais tem é pessoas falando sobre empreender, aquela questão de ser seu próprio chefe, de não ter quem mande em você, enfim, ganhar o mundo, né? Ou, enfim, crescimento exponencial. E muitas vezes falta o sentido nisso, né? Falta autenticidade. Você vai fazendo, vai afofando o nosso Ou ego ali, a fala de gente vai querendo. propósito, né? Mas você vê que é É, algo, só aquela frase bonita no site, né? E na bio aham, do Insta. Não, como é que isso é vivo no meu dia a dia, né? Na minha uhum, relação com as pessoas, né? Se a pessoa me encontrar qualquer dia, em qualquer lugar, ela vai ver que aquilo é autêntico, é verdadeiro, né? E muito bom, total, porque total. todos vocês convidados aqui, né, falam essa língua, e isso é uma alegria para mim. Incrível, incrível. Com certeza, a gente se conecta nesse espaço. Com Sobre isso que você certeza. comentou do propósito, acho que tem um ponto que acaba transitando bastante aqui na nossa abordagem, nos trabalhos que a gente faz, que é muitas vezes as pessoas vêm buscando entender, né, qual que é o propósito da organização que elas trabalham, o propósito da organização que eles estão criando. E aí até encontrar aquela frase que melhor explica aquele propósito, né? E aí, muito do exemplo que você deu. Mas a gente sempre parte da premissa de que o propósito ele não é entendido necessariamente, né? Ele é sentido. Então, a gente sabe quando a gente está sendo autêntico, quando a gente está na nossa máxima potência, assim, né? Quando a gente está de fato vivo na jornada, ou quando a gente está criando rótulos assim, criando Frase bonita de frames na efeito, parede, né? frases bonitas, exato. E pensando, até muitas vezes eles vêm buscando até mesmo para expor, né? Criar meio que dentro do branding, né? Na marca deles, fazer isso gerar valor ali. E tem sido cada vez mais presente, assim, cada vez mais fácil de interpretar e de perceber isso, né? De que cada vez mais as pessoas têm percebido a marca não por aquilo que elas veem ou leem, né? Muito mais pelas interações que elas têm com a marca, né? Por como de fato elas vivem aquela experiência. Então, se não for autêntico, uma hora as pessoas vão Sim. perceber e, enfim, tudo isso E não é volta para aquele ciclo próspero, da degeneração. né? Não é É, próspero porque não tem autenticidade. Eu acredito muito, daqui para frente, principalmente, né? O que vai ser próspero, o que vai ser abundante, negócios verdadeiros, conscientes, né? Que estão a serviço mesmo, de verdade, né? E tocando nesse ponto, eu chego naquela pergunta, né? Qual é o seu mantra? Qual é o mantra? E corrigindo, porque eu falei Olis e é Olis, né? holística. Então, qual é o seu mantra? Qual é o mantra da Olis, né? Pensando um pouco na questão, eu acho legal você falar, eu acho legal você explicar na live, né? Então, aqui na Escritório do Futuro, a gente trabalha com uma metodologia de marketing diferenciada e que eu chamo de marketing mindful, né? Que foi uma metodologia que eu fui criando a partir dos meus questionamentos sobre a maneira como é feito o marketing digital. Então, é um marketing consciente, ético, compassivo, tem uma linguagem pautada pela educação em valores e tem uma estrutura também que é pautada pela teoria U, né? Que pensa sempre nas ações não só para si, mas para o todo, né? Para a comunidade. O que você oferece de bom, qual é a transformação que você oferece para o social a partir do que você faz. E no Marketing Mindful a gente traz esse convite, qual é a transformação que você gera, que você propõe a partir do que você fala e do que você comunica, né? E aí, pensando nisso, a gente questiona várias coisas, tipo gatilho mental. Gatilho, gente, né? Página de captura. Não, eu não quero capturar ninguém, eu quero conectar com as pessoas, né? Isca digital. Não, eu não estou pescando ninguém, eu estou criando conexões, né? Oferecendo valor, né? E Maravilhoso. tem a questão do nicho, porque psicólogo não dorme à noite quando começa a fazer um curso de marketing digital e dizem para ele que ele tem que escolher um nicho. Nós somos profissionais do acolhimento humano. Como assim? Eu só posso falar de ansiedade, eu só posso falar de estresse, eu só posso falar com mulheres, eu só posso falar com homens, eu só posso falar com... Não, gente. Então, vamos parar de limitar
o nosso potencial de acolhimento e de ajuda para as pessoas. E aí, pensando nisso, o que eu trabalho na mentoria, no lugar de nicho, é o mantra. Qual é o seu mantra? Né? Qual é a sua proposta de valor? O que te movimenta? E aí isso fica aberto, livre, para todas as pessoas que se conectarem com isso, chegar até você. Então, aqui no Escritório do Futuro, nós temos alguns mantras, tipo, vida e negócios mindful é um, né? Um outro mantra nosso é no seu tempo, ritmo e momento. Porque a gente se denomina, né? A gente, eu, o Escritório do Futuro, e quem quiser vir ser Escritório do Futuro, a gente se denomina como uma desaceleradora. Né? Também contrapondo essa questão de que tudo tem que ser correria, não meta, né? Senão você vai ficar para trás, e competitividade, essas coisas todas. Então a gente está nadando contra essa maré. Por quê? Pensando em uma vida mais saudável, mentalmente e emocionalmente, pensando nessas conexões mais prósperas e abundantes que vêm desse lugar da colaboração, do estar junto, né? E de olhar para o outro sempre como um ser humano e não alguém que você quer vender um produto ou um serviço, né? Então, resumidamente, é isso. E qual é o mantra da Holista? Legal, legal. Acho que você comentou do nome, eu só queria resgatar esse ponto antes de responder, mas, nossa, é uma introdução que conecta muito, né, tudo isso que você falou. Sobre Holis, é a abreviação de holístico, né, por isso essa pronúncia, né, mas acho que só para resgatar essa questão da pronúncia, eu vi que você citou ali no meio, acho que achei importante porque isso está muito dentro do que a gente acredita também, né, e até você citou a teoria U, é uma das principais bases da gente, e muito dentro disso que você falou, né? O holístico também é organizações que a gente compreendem e trabalham para e pelo todo, né? Então, dentro dessa perspectiva do holístico, a gente amplia bastante a visão para entender o nosso papel, o papel da organização frente a essa situação toda, e aí como lidar com isso da melhor forma, né? Entendendo todos os ambientes a partir da complexidade, vários outros aspectos que compõem a dinâmica organizacional dos projetos e tudo mais. Mas vou responder, então, a questão do mantra. Logo que você explicou na primeira vez, já me veio uma coisa muito clara, né? A gente usa uma frase que explica, assim, um pouco do papel do Olise, qual que é a rede na qual a gente está tentando e preza por se conectar, que a frase é o seguinte, né? Organizações a serviço das pessoas do planeta. E essa frase, pra gente, ela representa muito de que são pessoas, essa rede, né? A gente se posiciona como um movimento, né? Então, o movimento, ele está repleto e a gente entende que são pessoas nas quais se uniram por essa intenção compartilhada, né? Por essa intenção comum. E a gente fala ali na descrição, e a gente vive muito isso, assim, de que o que a gente está fazendo aqui é uma forma de contribuir para essa transição econômica na qual a gente vai encontrar uma maneira mais próspera de fazer negócio, de lidar com a nossa vida dentro e entendendo o papel das organizações nessa transição. Então, essa questão de organizações a serviço das pessoas do planeta é para acolher quem é interessado em criar uma organização nesse sentido, quem está vivendo dentro de uma organização e vê que existe um potencial para despertar ainda mais esse senso de servidão lá dentro, para quem trabalha com isso, né, levando consultorias e enfim, suporte para que organizações vivam essa transformação, e a gente tenta acolher dentro dessa rede, desse movimento, iniciativas para sustentar isso, né, para dar base, dar corpo nessa jornada. Então, muito desse que você comentou, eu acredito que se definiria bastante nesse lado, né, de organizações a serviço de pessoas do planeta. E a gente até comentou sobre isso, você citou do nicho. No começo a gente parava aí, né? A gente usava dentro das nossas explicações, quando a gente apresentava o projeto e tudo mais, a gente parava aí, só que as pessoas sempre viam, mas então, o que vocês fazem na prática, né? Aí a gente entendeu que às vezes a gente pode economizar um pouco do caminho e a gente fala que a gente conecta e serve a empreendedores e equipes nessa transformação, no desenvolvimento de organizações conscientes. Mas antes disso, a gente parte dessa essência, desse espaço é uma rede, é um movimento para acolher organizações organizações que servem às pessoas e ao planeta. Legal. Não sei se você contribuiria com mais coisas assim, para a gente olhar um pouco mais aprofundado, adoraria. Eu falaria o seguinte, é o que é e vai conectar com as pessoas que já entendem. Com certeza. Isso é uma coisa que eu venho amadurecendo para mim, entendeu? Porque
A gente tem um número infindável de pessoas que estão conectadas com a maneira velha de fazer as coisas, né? Uhum. E eu estou falando de empreendedorismo, eu estou falando de marketing, eu estou falando de vida, né? E aí, por muito tempo, eu fiquei me questionando, porque o que eu falava aqui era muito slow, né, para essas pessoas. E daí tinha poucos seguidores, e daí as turmas têm poucas pessoas, né? E daí eu entendi que, ok, escritório do futuro não é para muitos, né? É para poucos, é para pessoas especiais, né? Onde eu posso tratá-las como especiais e ter uma relação especial, né? E falar a mesma língua. E eu fico muito confortável com isso e acho que é a mesma coisa vocês, né? Porque quem contrata os meus serviços não se decepciona. E a relação é muito profunda, porque ela fala a mesma linguagem, ela entende, né? Tem uma visão de futuro alinhada, sintonizada. E eu acho que é a mesma coisa vocês. Quando você me fala isso, né, conectamos organizações, pessoas e planeta, isso para mim já me dá uma visão ampla do que é a essência do trabalho de vocês, né, no sentido dessa consciência, dessa presença, dessa qualidade de conexão e de oferta de serviços, né, e se a gente for colocar tudo isso em palavras, não fica só um mantra, né? Fica uma página do site, mas eu acho que é isso, é você falar a frase e as pessoas que entendem vão se conectar e vão né, estar juntos, trabalhando juntas, né? Sim, com certeza. Me fala uma coisa, o que você pensa, como é que você vê essa questão de vida e negócios, que é um ponto bem importante aqui que a gente trabalha? Legal, legal. Olha, quando eu ouço isso, né, a relação entre vida e negócio, me vem duas, na verdade são mais coisas, mas eu entendo isso em duas dimensões. Vou tentar explicar isso. A primeira é nessa dimensão, da dimensão individual, né? Então, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com os projetos que a gente empreende. Então, primeiro ponto de partida, assim, né? Como a gente consegue, de fato, se colocar em papéis, ou né, criar os papéis nos quais, de fato, representa a nossa forma mais autêntica de expressão. E isso entendendo que a vida, ela você está constantemente expressando, né? Esse princípio da coerência, né? Aquilo que você está entendendo, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, se expressar em ação, de fato você colocar no mundo de forma a concretizar e até mesmo intencionar, gerar os impactos os efeitos que seriam positivos nessa jornada. E entendo que em relação a negócios existe uma maneira que até muito do que a gente falou ali no começo, né? Que se você consegue empreender a partir desse lugar, né? Dessa autocompreensão, desse que de fato me representa, qualquer forma de expressão mais autêntica que eu consigo colocar no mundo em forma de um projeto que se sustente, e aí se sustenta, me permite olhar só para ele, enfim, para aquilo que é mais importante. Pode não ser um só, mas aquele projeto ele ganha uma outra potência por eu não ter que ficar buscando uma outra fonte de renda, porque faz parte do modelo no qual a gente vive, né? A gente está frente a uma sociedade que depende do capital, então de algum lugar teria que vir alguma fonte de renda. A partir desse momento no qual a gente entendeu o fluxo financeiro ali dentro desse projeto, a gente desperta o nosso maior potencial para dedicar ao que aquele projeto veio cumprir de papel dentro do ambiente no qual ele atua, né? Então, acho que essa é uma relação direta, assim, do indivíduo com a sua forma de expressão, com o seu trabalho, com a sua atuação, seja dentro de uma empresa, trabalhando com um grupo, com uma equipe, ou empreendendo projetos autônomos, enfim, entender como que isso de fato é autêntico para você. E acho que tem uma questão nessa jornada, até eu tive um aprendizado prático dessa questão, que o seu projeto não é a sua vida, né? É uma forma de expressar algo que é importante para você. Mas existem várias outras coisas que vão acompanhando nisso, e também uma coisa que eu já vi acontecer, e reflexões nas quais eu passei também, momentos nos quais os resultados não foram como
eu esperava, ou enfim, já ouvi histórias semelhantes também, mas tem um lado pessoal de vivência também nisso, de que eu assimilava a falha do projeto à minha falha, né? Então eu comecei a me cobrar um pouco nesse espaço de, putz, o projeto não foi para frente, logo eu não sou capaz, enfim. E acho que tem um espaço ali de dissociação, né? Foi algo que eu criei, algo que eu criei com uma mentalidade e que eu colho de aprendizado dessa jornada para que durante a vida eu consiga entender melhor como expressar isso, né? E o projeto ele vai se desenvolvendo aí ao longo dos passos que você vai dando também enquanto pessoa, né? Tem essa primeira dimensão e tem uma outra dimensão que é da própria organização, que eu entendo essa relação entre vida e negócios, que para mim ela se envolve muito quando a gente pensa no ambiente interno da organização. Então, como que a gente propicia e cuida da vida lá dentro, a qualidade das relações, a forma com que a gente cobra ou não, isso que você falou, né? Tipo, é um ambiente mais estressante e o estresse ele tem um poder degenerativo para a vida das pessoas que, de fato, é muito perigoso no longo prazo. A gente tem visto cada vez mais pessoas aí saindo das posições por burnout, várias outras doenças psicológicas nas quais é efeito desse ambiente estressante, desse ambiente que nos coloca sobre uma ansiedade elevada. Então, o olhar para a vida ali dentro, né, o cultivo das relações e da própria autenticidade, da integralidade de quem está trabalhando ali, e o próprio, você falou de, às vezes, tomar cuidado para ser muito slow, mas também, às vezes, as pessoas, por si só, se colocam numa jornada de alto fluxo, alta entrega, sem perceber elas estão ocasionando isso. Então, existe um papel da organização de conscientizar, de refletir, de trazer um espaço para esse cuidado seja vivido tanto entre o grupo, da organização para o grupo, quanto individualmente, cada um consigo mesmo saber até onde é saudável para seguir. E tem um outro aspecto da vida que, para mim, tem ficado cada vez mais importante. A gente tem se envolvido cada vez mais nessa pauta a partir das conversas a respeito de regeneração, que é a vida na Terra, né? Então, como que as organizações e a forma de fazer negócios, ela sustenta e propicia a vida, tanto devolvendo aquilo que a gente já tirou, tentando minimizar os impactos que a gente já gerou negativamente, quanto, de fato, minimizando ou trazendo alternativas para que a gente não gere mais impacto a partir do ponto que a gente está partindo, né? Então, tanto incentivo a consumo, até mesmo aquele fluxo industrial de extração, produção e descarte, né? Extração, produção, consumo e descarte. E, enfim, a gente já sabe que muito disso não fecha mais, né? A gente já está precisando olhar para novos modelos e entra a economia circular, entra a economia regenerativa e várias outras abordagens das novas economias que dão clareza aí de como seguir para que as organizações e projetos sustentem e propiciem a vida no âmbito eco, né? No âmbito da terra mesmo. Sim, com certeza. E eu acho que é isso, né? Como dizia Spinoza, né? É a gente encontrar a justa medida das coisas, né? Você não precisa ser tão slow, você não precisa ser tão acelerado, você precisa encontrar a justa medida que é saudável para você, né? Você não precisa ser workaholic, você não precisa ser relaxado demais com o trabalho. Sim. Encontrar a justa medida das coisas para que seja saudável e as coisas caminhem e tragam os resultados que você busca, principalmente se está numa equipe também, né? E a justa medida das coisas com o planeta, né? Está aqui, tem muitos recursos, né, para a gente. O Brasil é maravilhoso, né, em recursos. Mas o quanto é o meu papel desse dar e receber, né? Para que a coisa se sustente, né? Muito bom. Nossa, maravilhosa a nossa conversa. Diga. Então, nesse ponto da justa medida, tem uma referência aqui para quem estiver assistindo, para quem está vendo, que fala muito a respeito disso que você estava falando, né? De como a gente cria modelos, fala muito sobre um modelo econômico no qual transita dentro dessa justa medida, onde existe uma qualidade de vida, existe prosperidade, então não existe, a gente não está cultivando uma miséria, uma pobreza distribuída, mas também a gente não está gerando impactos ambientais degenerativos que não são insustentáveis, que chama economia donut. Que tem muito a ver, você falou da justa medida, a economia donut justamente por ser essa faixa na qual, que forma uma rosquinha, assim, que a gente está além acima do que sustentaria ou daria brechas para uma miséria ou para pobreza distribuída, mas a gente está abaixo ainda da linha no qual a gente está consumindo e extraindo
recursos de maneira sustentável. Aí você falou da justa medida, senti de contribuir com essa referência também. Sim. Economia Dunnett. Maravilhoso isso, né? E Amsterdã, né, que já está atuando, sim, né? Cidade maravilhosa, né? Você só fica, né, você fica loucão de tabela, né? Todo lugar, aquele cheiro. Mas é muito boa, a cidade linda, um povo muito educado, né? Muito bom. Sim. E eu ia te perguntar agora, né? Eu vou te perguntar, né? Qual é a sua... eu não gosto muito dessa questão de conselho, dica, né? Mas talvez um chamado, um convite, ou algo que você queira compartilhar, né? Com as pessoas que estão começando a empreender, ou estão pensando, né? Até por conta desse momento aí de transição, muito desemprego. Além do desemprego, também tem muita gente se redescobrindo, se dando essa oportunidade de olhar para o que verdadeiramente gosta de fazer e reinventar a vida profissional a partir disso, né? O que você diria? Legal. Acho que gostaríamos de conversar com essas pessoas, né? Eu também. Vamos fazer lá no Zoom. Estender bastante papo, né? Ouvir mais do que falar, mas acho que, igual você comentou, com essa questão de dica, normalmente costuma ficar mais fria, mas alguma coisa que me vem à cabeça, assim, dentro desse espaço, e principalmente no qual a gente está vivendo, eu tentaria sintetizar esse conselho em algo do tipo: respeite ou se permita, né, viver a sua transição, né, viver a sua jornada. Muito no sentido de não buscar aquilo que é o perfeito dentro do que você conhece, né? Você pode buscar assim, até o limite da sua criatividade, dentro do que é possível, mas não se comparar ou ficar buscando assim, putz, enquanto eu não estiver nesse estado igual a outro projeto, enfim, igual a pessoa no qual eu estou fazendo, para começar, né? Então, se existe esse chamado, se ele é verdadeiro, faz com que você tenha disposição, assim, comece com o que está disponível para você, igual a gente falou lá no começo, né? Permita com que o fluxo da abundância ele traga e faça evoluir, tanto em questões de aprendizados, quanto em questões de recursos mesmo, te dê base, te dê potência para o projeto evoluir na linha do que você acredita de maneira coerente, né? Então, se é algo que vai contra seus valores, tudo bem, a gente deixa para depois, a gente vai explorar mais a nossa criatividade para entender aí o que é de fato autêntico. Mas se você já está seguro o suficiente para testar, né, e, enfim, em acordo para seguir, assim, você já está dentro desse espaço de faz sentido, estou pronto, ou, enfim, já é suficiente para a gente dar o primeiro passo, comece, né? E também essa questão de se permitir, às vezes está nesse espaço, né, de as pessoas às vezes pensam que precisam largar tudo para começar algo, né? Às vezes existe uma transição que seja mais leve. É muito de buscar, e por isso que eu falei também de conversar, porque às vezes as travas, os medos, eles estão em lugares onde a gente não está explorando, né? A gente está olhando só para o projeto, onde está meu medo aqui. Não, mas às vezes o medo está em outro lugar e tentar cultivar isso em todas as frentes, olhar de maneira mais ampla para que a gente entenda, né? O que destrava a gente para esse primeiro passo. E depois do primeiro passo é uma jornada de grande evolução, aprendizado. Contínua. E acho que vale uma ênfase aqui também. E nunca acaba, né? Então, nunca espere esse momento no qual você vai estar inteiramente pronto ou já vai estar no estado perfeito da coerência, trabalhando perfeitamente pelo seu propósito, gerando o máximo de retorno positivo. Enfim, sempre existe algo, um passo a mais no qual a gente pode dar. Isso é um convite para que a gente também cultive nossa humildade, abertura e o olhar interno para evoluir durante todos esses passos. Com certeza. E acho que uma coisa que você falou que é importante, né? Tirar o olhar, não tirar o olhar, mas não deixar que isso seja o único olhar, né? Do projeto, né? E o que as pessoas fazem também, do resultado. E aí, a partir do resultado, da comparação, né? Então, ou seja, já bloqueou tudo. Então, volta aqui para o presente, nesse momento, o seu primeiro passo, né? Vai firme que dá certo, né? Muito Exatamente. bem. Como é que a gente sabe mais da Olis, dos serviços? Como é que a gente conecta com vocês, acompanha aí os movimentos de vocês? Legal. Bom, a gente tem usado mais o Instagram, isso até foi um movimento recente, sempre teve um pouco mais
vive esse interesse, né, de a gente movimentar mais essa rede, a gente entende que existe um espaço de troca legal aqui. E aqui no Instagram também, se vocês entrarem na página, tem o link para nossa rede no WhatsApp, a gente cultiva bastante troca, as pessoas, é muito mais um ambiente de troca do que um espaço para a gente falar da gente, né? Então, é uma rede mesmo, né? Um espaço para a gente cultivar a comunidade. No Instagram a gente divulga as principais notícias e tem um espaço ali no site que você consegue colocar seu e-mail também. Lá a gente tem divulgado nossos projetos, programas, tudo que tem saído. E se quiser saber mais, ou enfim, algo que a gente conversou aqui fez sentido, se quiser explorar mais, aí a gente tem nossos contatos, pode ser um e-mail, que é somos@olis.cc, ou dentro do próprio Instagram mesmo mandar um direct pra gente, a gente encaminha de lá. Adoraríamos conversar. A gente, como eu comentei, com todo mundo que está vivendo isso, adoraria ter uma conversa mais elongada, abrir um pouco de espaço para a gente se entender. E, enfim, se fizer sentido, estamos aqui, estamos abertos, a gente está se cultivando. Queria deixar um convite também, durante esse processo de quarentena e tudo que aconteceu repentinamente, a gente se dispôs a cuidar de algumas organizações, principalmente aquelas nas quais as pessoas estavam se sentindo mais ansiosas e precisavam de algum cuidado, não estavam sabendo lidar tão bem. A gente se propôs a cuidar com o campo de adequação da empresa, né, uma adaptabilidade, entender maneiras que fariam sentido para que aquele trabalho coletivo se mantivesse gerando, se mantivesse fazendo sentido ao longo desse momento e daqui para frente também, mas principalmente para cuidar das pessoas, né? Então a gente se propôs a fazer algumas sessões, roda de conversa com algumas empresas assim. Se você conhece alguém que faz parte de alguma, se você faz parte de alguma, a gente ainda está fazendo esse tipo de ação, não tem custo, não é um projeto, a gente está se aproximando, é uma forma que a gente entendeu de cuidar nesse momento também. Legal. E tem não posso falar muito ainda, que ainda vai sair, mas fiquem de olho, se vocês... Gente, isso não é estratégia de marketing velho, é de verdade, porque eu perguntei se ele tinha alguma coisa que ele queria comentar aqui com a gente, ele disse que não, está construindo ainda. Assim, a gente já deu o primeiro passo para construir, mas como não está fechado ainda, a gente já se conectou com a intenção do projeto, a gente já tem algumas bases, mas a estrutura dele, a forma, o que vai ser, ainda está em lapidação. É assim que sair, isso deve sair nas próximas semanas. Enfim, é algo para contemplar todo mundo, no mínimo todo mundo que nos acompanhou aqui nesse bate-papo. Legal. E a gente vai divulgar por essas redes, por esses espaços, e espero que todos fiquem sabendo. A gente também conta com divulgação, articulação, mas fiquem de olho. Acho que o convite era esse, fiquem ligados aí. Eu já estou curiosa para saber. Muito bom. Olha, eu falei, a gente vai conversar meia hora mais ou menos, mas eu ficaria aqui a tarde inteira, né? Tem papo para a tarde inteira, né? Vamos fazer lá no Zoom, que dá para fazer o dia todo, né? As pessoas chegam, conversam, interagem, é mais legal, né? Mas, enfim, estamos aqui, seguimos a configuração de Instagram, né? E foi maravilhosa essa conversa, né? E, como eu disse, me deu realmente vontade de fazer uma no Zoom com as pessoas interagindo com a gente. E vamos lá, vamos programar uma, né? E com certeza. Quero agradecer você pela colaboração, pelas ideias, né? Por ter colocado a sua ideia no mundo, por compartilhar esse projeto, né? Que tem agregado aí muito valor para muitas pessoas e vai agregar ainda mais, né? E seguimos juntos, fortalecendo aí essa rede do empreendedorismo junto, conectado, colaborativo, consciente, renovado. Com certeza. Com certeza. Adri, muito, muito obrigado pelo convite, por esse espaço, por essa troca. Com certeza esse momento pede cada vez mais, né? Não é um momento só esse no qual a gente está vivendo agora, mas, né, tudo o que a gente já está vivendo enquanto humanidade, até antes de começar, pede cada vez que a gente trabalhe mais junto. Sim. E esse convite é um grande reflexo disso, para todo mundo que acompanhou, gratidão também. Então, seguimos, vamos juntos. Se tiver convite, se tiver oportunidade de fazer o Zoom, vamos fazer. Vamos lá. Estamos aqui. Vai combinando. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. Beijão, boa tarde, ótima semana. Para você também. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.